Então vamos lá. Eu preparei os tópicos aqui do que a gente precisa falar para a gente realmente falar do que é importante. O que é Bitcoin na real? O que é Bitcoin e o porquê que tá tão falado ultimamente? Bitcoin ele é simplesmente uma moeda, tá? É uma moeda como o euro, como dólar, como libra. Uma moeda simplesmente, porém ela é digital. É uma moeda que ela foi feita no conceito peer-to-peer, que é para ser uma moeda ponto a ponto. O que significa peer-to-peer? Uma moeda que não tem intermediários. Entendeu? Ela deveria ser negociada de mim para você ou de mim para uma pessoa na China, sem que existisse intermediários, seja financeiros, seja governamentais, enfim, sem intermediários, sem taxas abusivas, sem dinheiro parado no meio do caminho com aquelas taxas, com burocracias, sem nada do tipo. Para que tudo isso aí funcione, a gente tem a tecnologia blockchain, que é por trás das criptomoedas e por trás do Bitcoin, tem essa tecnologia. A blockchain é contábil, tá? Ele é um livro contábil, deixa tudo registrado. Como se fosse um cartório digital, entendeu? E daí você pega a primeira mentira da maior galera que tem hoje em dia, que fala que o Bitcoin ele não é rastreável. Você sempre vai pegar alguém falando assim, não, o Bitcoin é totalmente anônimo, não é rastreável. Aí é uma das maiores mentiras, entendeu? E você já pega quando você vê um charlatão falando, é justamente isso. Porque a maioria das pessoas tem a ideia de como ver uma parada da Deep Web atrás, uma parada que não podia queria e era irrastreável, né? Então, é uma coisa totalmente rastreável, o que traz segurança para a rede. Apesar de algumas pessoas verem isso como algo ruim, o fato de ser imutável, então assim, o que acontece? Se eu envio bitcoins para você, tá? Você mandou sua carteira, se eu envio bitcoins para você e era para eu te mandar um bitcoin, eu digitei 100, já era. Eu tenho que contar com sua boa vontade de me devolver os 99, entendeu? Isso aí não tem como mudar, você não tem como fazer o contrário depois que caiu aí. Já era, entendeu? Aí o que acontece? Por isso que você também tem que ter muita ciência de como você está fazendo as coisas e como é que você está transacionando. Então, a base é mais ou menos essa. É uma moeda digital, tá? E usa-se a tecnologia blockchain atrás dela para que todas essas coisas ocorram de maneira de burocracia e que chegue realmente de ponto sem nenhuma falha no meio do caminho. Então, a base é mais ou menos essa. Tá, ótimo, Simon. Então, a gente conseguiu entender basicamente que o Bitcoin, assim como o dólar, assim como o euro, o real, ele é uma moeda, porém uma moeda digital que facilita aí transações de pessoas de qualquer lugar do mundo, pagamentos de uma forma um pouco mais, não só dinâmica, mas talvez justa, talvez seja a forma do futuro de se fazer transações econômicas. Beleza. E eu quero entender assim, por que então, por que a gente pode acreditar que vale a pena investir hoje em Bitcoin? Porque, por exemplo, a galera tem que entender que, por que comprar um dólar? Não é? Seria mais ou menos a mesma linha de eu comprar dólar. Eu sou um cara que investe em dólar, porque é uma moeda forte, né? E eu acredito que é uma moeda de força mundial. E da mesma forma, eu acho que o Bitcoin segue essa linha de ser uma moeda que vai se valorizar ainda mais. E se eu comprar hoje, com o tempo vai haver valorização e o valor que eu tiver comprado hoje ele vai crescer. Né? Então fala um pouco sobre por que comprar, por que investir em Bitcoin, o que significa investir em Bitcoin, porque às vezes as pessoas não entendem direito, né? Elas não sabem o que de fato significa investir em Bitcoin, o que significa investir em Bit, o que é investir em Bit. Fala um pouco sobre isso e na hora que você for falar, vem mais pertinho. Perfeito, perfeito. Estou aqui em cima aqui para ver se dá para a gente englobar tudo aqui. Ótimo. Então, mano, o que acontece? O Bitcoin, assim como você deu o exemplo do dólar e do ouro, por exemplo, as pessoas elas geralmente elas recorrem ao Bitcoin quando acontece alguma coisa na economia global. Tanto é que em 2008, naquela crise que teve em 2008, que foi fundada por um cara, o Bitcoin foi fundado por um cara chamado Satoshi Nakamoto. É um pseudônimo, tá, do Satoshi Nakamoto, que não se sabe realmente quem é essa pessoa. O que se sabe é que no Peer-to-Peer Foundation, ele alegou ser um cara de 37 anos e que morava no Japão, que pode também não ser verdade. Então existem várias teorias de quem deve ser e tal. Tem o Nick Szabo, que é um cara que falava muito sobre Bitcoin. Antes, ali em 2007, 2006, ele falava muito sobre uma criptomoeda. Na realidade, ele falava sobre Gold, e era uma criptomoeda, e falava sobre a importância disso e tudo mais.
e veio naquela crise de 2008 e veio com todos esses motivos para em 2009 foi criado o Bitcoin por Satoshi Nakamoto em 2009. E tudo que tem dentro do o white paper do Bitcoin é algo como se fosse assim, sabe quando você entra numa empresa e tem lá todas as metas e valores da empresa? É mais ou menos a mesma coisa com o Bitcoin. E lá fala justamente isso, de ser algo que você não precisa de governo, que você não precisa de governamentais que vão fazer alguma merda com o mercado, que vão criar crise. E a questão toda, ele foi dado justamente para ser deflacionário. Então, Isso seriam os fundamentos do Bitcoin, que é o que você fala? Do Bitcoin que você vai lá por trás saber o porquê que funciona. A maioria por que o Bitcoin é tão volátil, por que ele sobe, por que algumas pessoas investem nele, geralmente como proteção de capital, tá? Justamente como ouro, e aí as pessoas recorrem, no caso, a outras alternativas. O Bitcoin veio para ser também uma alternativa ao mercado global de economia, tá? Então, assim, por que a gente fala que o Bitcoin vai subir? Por que a gente fala que hoje já vale bastante? Por que ele saiu de lá de 39 centavos em 2010 para hoje valer $8.300, mas já batendo sua alta histórica de $20 mil? A base é mais ou menos essa. As pessoas, elas tendem, estudos comprovam desde antes que pessoas tendem a confiar mais em pessoas do que em instituições, tá? Então, o Bitcoin, ele veio para isso. Ele, além de ser uma troca de valor, ela é uma troca de confiança também. Entendeu? Porque eu só preciso da sua chave privada e eu vou te mandar os valores, eu vou confiar que você vai me mandar os valores também. E as pessoas tendem a confiar mais nisso do que confiar em instituições, em governos, em políticos e etc. Então, os fundamentos vêm disso aí também, tá? Toda essa base do porquê que foi criado de uma forma meio libertária também. Se você for, como eu te falei no início, se você for pegar lá atrás, lá na época depois um pouquinho da Guerra Fria, na era digital, chamado Cyberpunks, né? Foi criado um movimento Cyberpunk que tipo a gente denomina isso aí como Crypto Wars. E foi uma guerra onde essas pessoas mais libertárias e anarquistas, elas queriam mudar o mundo com a criptografia. E eles sonhavam sempre em ter moedas digitais para poder transacionar isso aí. Só que o que acontece, mano? Acontece que o governo dos Estados Unidos, ele sempre restringiu e ainda restringe criptografia, tá? Então, assim, eles entendem a criptografia como uma arma. E a criptografia, para quem não entende, nada mais é do que você pegar dados e você codificar de forma que só quem você quer que veja, entendeu? É aquela parada. Os caras faziam lá antes, como tipo, pô, eles não podiam mandar um e-mail criptografado, nem nada do tipo. Eles colocavam em camisetas, portavam essas camisetas e deixavam os códigos todos, entendeu? E as pessoas viam esses códigos, iam as paradas e eles transportavam essa criptografia e transportavam a filosofia que eles tinham. Então o Bitcoin vem dessa parada mais criptoanárquica, entendeu? Tem até um livro que é muito bom, quem quiser estar lendo aí, chama Criptoanarquia. É um livro que fala bastante sobre isso. Então vai vir, tipo, tem muito conceito por trás, tá? Tem muito conceito por trás de como ver o Bitcoin, do porquê que as pessoas precisam disso, justamente para se proteger do sistema fiduciário. O Bitcoin, ele trouxe, e a blockchain, ele trouxe uma tecnologia que é muito importante, que ele acabou com o gasto duplo. Eu não sei se você está muito ciente do que é o gasto duplo, mas, por exemplo, eu vou explicar para geral aqui. Quando você está num grupo do WhatsApp, você tem, sei lá, 100 pessoas no grupo do WhatsApp, você tem uma foto no seu celular, essa foto no grupo do WhatsApp, você não enviou a foto. Você enviou 100 cópias da foto da que você tinha. Então, é mais ou menos o que acontece com o sistema fiduciário normal. Os governos conseguem, tipo, digitar e imprimir dinheiro a rodo. Por isso que acontece tanta inflação. Aí você pega aí anos 80 e 90 do Brasil, você pega uma merda de inflação, Venezuela e tal. Justamente, o Bitcoin não tem como fazer isso. O Bitcoin, ele acabou do gasto duplo. Então, se eu te envio um Bitcoin, esse Bitcoin sai daqui e vai até aí. Ele não tem como ter o gasto duplo, não tem como eu imprimir mais só por digitar. E aí vem a questão de ser deflacionário também, que tem uma quantidade específica de Bitcoins e ela finaliza ali. São 21 milhões de Bitcoins a serem minerados, entendeu? Então, vem mais ou menos dessa linha. A maioria das pessoas investem em Bitcoin e o Bitcoin tem uma das formas também como reserva de valor e proteção de capital. Por isso é chamado também de o ouro digital. Ótimo, Simon. E então você acredita que por trás desse fundamento, talvez justamente por esses fundamentos
que são a base da ideologia e da criação da cripto, que a gente precisa considerar investir no que você falou, nessa filosofia cripto, né? De investir talvez não só em Bitcoin, mas em outras criptomoedas. Você não opera hoje só em Bitcoin, né? Você opera em outras criptos também. Outras criptos também. Hoje a gente pega ali no CoinMarketCap, eu até anotei aqui, tipo, que sempre muda essa parada. Hoje a gente tem listado aí no CoinMarketCap 2.369 criptomoedas. Obviamente, nem todas elas têm real valor, porque o que acontece? Toda criptomoeda, ela tem um fundamento por trás e ela tem como intuito melhorar algo, tá? Todas elas são baseadas em blockchain, mas existem algumas criptomoedas que cada uma tem uma função. Algumas são para pagamento, outras são para melhorar com tudo mais. Então, o que acontece? Porrada de criptomoedas, mas nem todas são ótimas criptomoedas ou tem um monte de fundamento da hora. Então, você sempre vai pegar ali em cima as mais famosas, teoricamente, as que mais têm market cap, mais tem mercado, são as mais valiosas e assim, tanto em preço, mas também em valor para a comunidade, entendeu? Tá. Mas tá E para ter algumas. Ó, por isso. exemplo, todo mundo sempre fala aí, mas as moedas assim que não tem erro a pessoa ter na carteira, que se tiver que aportar em algum momento vai dar bom, é Bitcoin, Ethereum, Litecoin, você pode também Dash, Decred, Monero, entendeu? Ripple eu particularmente gosto muito, mas é uma moeda que algumas pessoas gostam de ir esperando, porque Ripple ela é meio que usada com bancos e tudo mais. Eu gosto muito da filosofia, mas é uma boa moeda, entendeu? Então assim, dá para agilizar essas coisas assim, você dá para separar seu capital, dá para diversificar também. Inclusive, a gente vai falar sobre isso na hora que falar sobre investimento, o que é realmente isso aí. Mas a base dos fundamentos são essas, tá? Proteção de capital, reserva de valor, sair do sistema fiduciário, ser dono do seu próprio dinheiro, ser o seu próprio banco. Você pode ir, mano, se tiver aí 50 milhões de bitcoins, você atravessa fronteiras com o seu valor na sua carteira, na sua paper wallet, na sua carteira online e vai embora, entendeu? Aproxima o Mike de novo. Tô aqui. Vamos embora. Pode prosseguir. Mas tá bom, não tá ruim não. Na primeira live tava cortando mais. Então, beleza. Eu acredito que toda a galera entendemos o fundamento, né? O que torna o Bitcoin o que ele é hoje. Tem se tornado cada vez mais forte a moeda, mas tem muita gente, e principalmente, sei lá, alguns analistas mesmo que são mais old school, acabam tendo um bloqueio, um preconceito, dizendo que o Bitcoin não é seguro, né? E tem muita gente que fala mal, fala que não é um investimento, que é algo seguro, que é arriscado, que não é seguro. Então, o que você tem a dizer a respeito desses comentários, que inclusive muitas vezes vêm de analistas financeiros que operam na própria bolsa, assim, analistas profissionais que falam que o Bitcoin não é seguro? Uhum. Então, o Bitcoin ele é totalmente seguro, tá? Ele é totalmente seguro no sentido de rede, do conceito também. O que acontece? Para investimento, tá? Para você estar aportando valores, ele é realmente um ativo muito volátil. Justamente por ser um ativo teoricamente novo, em função de outros ativos, ele tem uma volatilidade muito alta. Então, algumas pessoas não são tolerantes a essa volatilidade. E eu, particularmente, não indico aportes em com foco em curto prazo, porque realmente oscila demais. Tem algumas coisas envolvidas e até pelo fato de ser livre mercado, vai modificar muito mesmo. Então, para o curto prazo, eu realmente não indico. Então, todo mundo aí... Volatilidade, Simon, só explica pra galera, volatilidade, porque tem gente que acha que nem ideia do que é volatilidade tem. Volatilidade seria a oscilação da moeda, entendeu? Em curtos espaços de tempos ou longos espaços de tempo, aí você vai medindo o time frame, né? No período, no gráfico e tudo mais. Então, assim, o Bitcoin, ele realmente é um ativo muito volátil. Variações de 10, 15% no Bitcoin em um dia é normal, entendeu? Então, assim, é o que eu explico aqui para todo mundo que, tipo, na hora que pergunta sobre cripto, tipo, tem gente que chega para mim assim, essa queda no Bitcoin. Quando eu vou ver o gráfico, 1%. Mano, isso não é nada perto de cripto, entendeu? Porque realmente é um ativo muito volátil. Então, não é para qualquer um no curto prazo. Mas no longo prazo, tem se mostrado um investimento
Eu vou explicar depois que Bitcoin não é investimento, tá? Vocês vão entender bem. Mas tem se mostrado um ativo com bastante retorno. Então, no longo prazo. Então, o que acontece? Se você quer comprar Bitcoin, se você quer investir em Bitcoin, colocar aportes em Bitcoin, foca sempre no médio e longo prazo. No curto prazo, você não vai ter muito sucesso no quesito monetário. Óbvio que pode acontecer também você comprar muito bem, mas na maior parte das vezes não. Se você comprar hoje e precisar do dinheiro semana que vem, mês que vem, pode estar dando uma variação que não vale a pena, entendeu? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, eu sou um cara que você sabe que é, eu já investi em Bitcoin em 2017, mas hoje praticamente o meu foco de investimento é a Bolsa de Valores, né? Apesar de a bolsa de Valores aqui no Brasil, em qualquer lugar, ser uma renda variável, com volatilidade ou com oscilação, é algo que, com certo estudo, com certa análise de mercado, análise econômica e política, você consegue ter algumas previsões que te fazem investir com mais segurança com base no que você estudou. Nas criptomoedas, qual que seria mais ou menos a base que você usa antes de aportar? Tipo, como que você cria alguma expectativa? Você comentou, por exemplo, esses dias comigo, que acredita que o preço do Bitcoin ainda vai cair um pouco, né? Uhum. Eu mesmo queria comprar um certo valor, você falou, espera mais um pouquinho que eu acho que cai mais. Como que você, o que se estuda para criar essa perspectiva no mercado das criptos? Porque na bolsa a gente estuda a economia, a política, acordos que são fechados. E na criptomoeda, como que faz? Então, irmão, o que acontece? Além de você estudar um pouquinho da análise gráfica também, para você entender mais ou menos como é que está funcionando a parte do gráfico, a parte do gráfico ele é o comportamento dos usuários, tá? Então você vê no gráfico, você vai entender como é que os usuários estão se comportando ao longo do tempo. Você também vai analisar muita coisa socioeconômica, a questão de uma macropolítica. Por exemplo, como eu expliquei para você, ele foi iniciado justamente na época da crise. Então você pega esses momentos de crise, sempre são momentos muito bons para o Bitcoin. Sempre que tiver algo muito complicado na economia, alguma regulamentação muito forte, algum tipo de crise, algum tipo de desvalorização em algum ativo, sempre vai ser algo bom para as criptomoedas, porque ele é um refúgio, tá? A maioria das pessoas hoje aderem a essa tecnologia, elas estão se refugiando em ativos dessa maneira. Então, o que eu particularmente estudo? Eu estudo muito o sentimento da comunidade. É algo que eu estudo bastante, é o que vem me trazendo um retorno ao longo do tempo. Por que eu entendo? Por mais que seja tão tecnológico, por mais que tenha tanta rede por trás e tenha tanta criptografia por trás, são pessoas ainda. E pessoas, elas agem com emoção. Então, se você entende a emoção da sociedade, se você entende a emoção e como as pessoas estão investindo, você consegue teoricamente prever momentos bons para compra e momentos ótimos para venda. Então, o que a gente sempre fala, na euforia, venda, tá? Sempre quando tá todo mundo querendo comprar, quando tá todo mundo falando, é hora de vender. Uma das coisas que aconteceu com o Bitcoin atualmente foi uma dessas. Então, assim, o Bitcoin ele passou por uma leve euforia, tá? Depois do boom de 2017, você consegue perceber que muita gente que não sabia nada sobre Bitcoin simplesmente só fala sobre Bitcoin. Uma das coisas que eu não falo quanto eu ganhei com Bitcoin, o quanto que o Bitcoin fica valorizando, essas paradas eu não forço tanto nessas coisas, porque você vê que tipo, é muito pequeno em relação a toda a tecnologia para frente. Eu sempre foco no que vai acontecer daqui para frente, entendeu? Porque é o que importa para a maioria das pessoas. Quanto eu fiz, quanto deu para fazer, é algo tipo assim, pô, passou o bonde. E quando você vê um cara que só foca nisso, geralmente ele não sabe os fundamentos, não sabe o preço. Porque olhar o gráfico e ver quanto é que era antes, quanto é que é hoje, é uma coisa muito simples, entendeu? Então, assim, voltando à sua pergunta, o que a gente estuda? A gente estuda a comunidade em si, então é bom sempre estar de olho em fóruns, estar de olho como a comunidade está se comportando, com quantas pessoas está falando, quando até o tiozinho da esquina está falando que tem Bitcoin, é hora de vender, geralmente, tá? Porque a maioria dessas pessoas que estão comprando muito na alta porque elas não sabem o porquê que elas estão comprando ali. Então, você analisa muita e muita coisa para estar investindo em Bitcoin. Tem essas bases da comunidade, tem a base da economia, tem a base do preço antigo, a precificação, tem a base de como é que está a economia de alguns países, algumas notícias também, corretoras de banco, sendo contra ou a favor, podem movimentar um pouco porque as pessoas conseguem também modificar isso aí, entendeu? Entendi, Samuel. E, bom, pegando em bala no que você falou,
a gente consegue perceber basicamente que porra, acontece o mesmo justamente, tanto na bolsa quanto no mercado de cripto, o comportamento das pessoas, muitas vezes, tipo, antes, eu percebo na bolsa de valores que às vezes antes, só o rumor, por exemplo, do Bolsonaro a aprovar a porte de arma, empresas que fabricam pistola já, porque isso é comportamento, é humano, né? Então você tem que estar muito ligado nisso. Ótimo. Então, já que a gente já entrou nisso, entrando um pouco mais na parte operacional mesmo, o que a gente percebe nos nossos boxes de perguntas, acho que mais você do que eu, falando sobre pirâmide em Bitcoin e sobre corretora. Então, quem quer investir, como identificar uma pirâmide e fugir dela e como escolher uma boa corretora para que a partir dela fechar com uma corretora, ela começar de fato a poder operar, comprar ali a sua fração de Bitcoin, vender, fazer o seu trade. Perfeito, irmão. Eu só vou te pedir uma coisa. Você fica de olho no horário, por favor, porque eu não consigo ver. Aí, caso eu estiver falando demais, você dá um toque aí pra gente não ultrapassar. Eu tô com o notebook aberto aqui e ele tá me mostrando o horário. Eu até queria falar um bagulho referente a isso daí pra você. Se a gente perceber que, mano, ainda tem assunto pra falar, mas acabou o tempo, a gente encerra a live. O Léo, que é o meu sócio, ele baixa ela e a gente faz outro pra encerrar o assunto, entendeu? Pronto. Mano, fechou. O que acontece? Muita coisa eu deixei um pouquinho para trás, alguns detalhes, aqueles fatos históricos que tem no Bitcoin, tá? Eu deixei um pouquinho para trás para a gente conseguir ir para frente, tá? Aí depois a gente pode fazer uma parada mais completa. Porque assim, se a gente for falar de todos os detalhes, como eu falei, se a gente for puxar lá aquela parada da Crypto Wars, se a gente for falar da primeira transação de Bitcoin, se a gente for falar de cada um cara que é cotado para ser o Satoshi Nakamoto, ia demorar muito. Se a gente for falar de partes técnicas do Bitcoin, ia demorar bastante. Então, eu tô dando uma limpa para o pessoal entender, mas eu acho que tá dando para entender tranquilo. Sua pergunta foi em relação às pirâmides, né? Mano, o que é a primeira coisa que você identifica numa pirâmide é quando te chamam para investir em Bitcoin vinculado a uma empresa. Isso aí é a primeira coisa que você tem que sair fora. Porque o que acontece? O Bitcoin, ele foi totalmente voltado, como tem no início, para ser algo peer-to-peer. É de mim para você, não tem intermediário, não tem robô operando, não tem nada do tipo. Algumas empresas, tá? Elas podem sim fazer custódia de Bitcoins e elas podem te pagar um funding. O que acontece com as maiores corretoras assim que transacionam bilhões aí por dia? Elas pagam, mano, escuta o que eu tô te falando. Eu acho que todo mundo aí, quem ouviu, pede que eu repita. Elas pagam 2%, 2,5% ao ano. 2,5% ao ano. As maiores corretoras, elas pegam e custodiam aqueles bitcoins para eles terem mais volume dentro da corretora. Isso é uma corretora que transaciona bilhões, está no mercado há anos. Só que também não é algo muito simples de se fazer e também não é muito seguro, tá? Mas, porque o que acontece? A corretora pode sofrer ataque hacker e tudo mais, então assim, você pode estar meio que fadado ali a viver a economia da corretora. Mas o que acontece? Os caras pagam em 2,5% ao ano as maiores, entendeu? Então os caras prometendo primeiro investimento em Bitcoin para uma empresa é furada, investimentos com renda variável garantida é furada, tá? O que acontece, mano? Eu sou um trader, tá? Eu opero no mercado de criptomoedas. Usando meu track record, eu sei que ao longo do tempo eu tenho uma porcentagem que eu consigo fazer ao longo dos meses, até porque eu preciso para saber se eu estou sendo positivo ou não, sendo positivo ou negativo ao longo do tempo. Eu, particularmente, consigo pegar um capital meu e operar e saber mais ou menos como é que funciona. Mas em criptomoeda não dá para garantir. Então você tem uma projeção de um trader experiente que está há anos no mercado. Para esses caras aí que surgiram agora, não existe. Muito menos deixar na mão de robô, muito menos zero educação. Então, o que acontece com a maioria das pirâmides é, primeiro, eles não te mostram o fundamento, porque se eles te mostrassem o fundamento, você sairia fora. Se você chegasse lá e aí eles te pelo menos o white paper do Bitcoin, você ia falar, não faz muito sentido, uma coisa não tem muito a ver com a outra, entendeu? Uma coisa, se o white paper está dizendo uma tecnologia ponto a ponto, uma tecnologia que é para serem todos iguais, que tem todo um poder computacional por trás para que a rede continue funcionando, que é a blockchain, como eu falei para vocês. A gente pode aprofundar um pouquinho mais depois, se o pessoal tiver interesse. Se tudo isso aí funciona dessa maneira, por que eu vou pegar meus bitcoins e vou deixar na mão de alguém para ele me pagar uma porcentagem que talvez não exista e o mercado não está oscilando dessa maneira? Então, eles utilizam
de técnicas e utilizam de palavras que a maioria das pessoas não conhece para estar ludibriando o geral, entendeu? E para mim é o que eu sempre falo, e eu falo no meu Insta, a minha maior batalha, mano, não é contra os analistas financeiros que falam que Bitcoin é algo perigoso, que não é algo seguro, que a gente pode até voltar nisso, como eu falei. A parte que a maioria das pessoas e analistas grandes falam que não é seguro é justamente pela volatilidade. Não é um investimento que seja seguro para o seu patrimônio. Isso eu te garanto. Se você chegar e falar, tem 1 milhão para aportar, é seguro eu aportar porque minha família depende disso? Eu falo, mano, não é em Bitcoin que você deve aportar. Assim, sabe, nem na renda variável da bolsa, né? Entendeu? Geralmente o seguro é você colocar uma renda fixa, alguma parada que você faz essa área. Então, assim, esses caras, minha maior batalha não é contra esses amigos que falam que não funciona, que nada do tipo, que são caras mais conservadores e não dão braço a torcer com a criptografia. É mais contra esses caras que vendem o Bitcoin como algo que realmente é revolucionário, mas eles não entendem, entendeu? Eles não entendem do que realmente funciona e prometem coisas absurdas. Então, primeiro, coisas para identificar. Rentabilidade garantida diária ainda. Se fosse rentabilidade garantida mensal, pô, os caras têm uma grana por trás, botar na frente. Mas diária não tem, tá? Utilizando um robô, mineração na nuvem, pulem fora, tá? Qualquer tipo de marketing de rede relacionado a Bitcoin não funciona. Então, seus Bitcoins devem ser comprados por você, tá? E guardados na sua carteira, na sua exchange, onde você quiser. Você tem que ter acesso aos seus Bitcoins para fazer o que você bem a qualquer hora. Se em algum momento os caras chegam, tem que colocar tanto e você só pode tirar daqui tantos dias. Isso não é investimento seguro, tá? Existem algumas corretoras que podem fazer esse tipo de coisa? Existem. Mas aí são outras questões, cada uma tem que olhar de forma bem minuciosa. Entendeu? Ótimo, Sam. Então a gente, pelo menos para mim, isso já era muito claro. Pessoal, fuja de pirâmide, fuja de rentabilidade prometida, fuja de empresas que se atrelam a uma moeda que tem como filosofia, que tem como fundamento justamente o que ela está indo contra, que é você ter a sua independência e autonomia de negociação, né? Só completar uma parada. O que eu sempre falo aqui para todo mundo é o seguinte: os mesmos caras que eram envolvidos em Alex Free, Bebum, essas paradas do tipo, são os mesmos que estão hoje, entendeu? Então é sempre essa mesma galera que não gosta de e, tipo, pô, quando você vê um cara, porque é complicado, mas isso aí é tão óbvio para mim. Bitcoin é uma parada que é meio que contra os bancos, meio que contra o diário, e a maioria dos caras, tipo, postam fotos ostentando carro, ostentando celular caro, ostentando muito dinheiro, ostentando viagens para Dubai. Isso não tem nada a ver com Bitcoin. Isso não tem nada a ver com Bitcoin. Isso tem a ver com prêmios, tem a ver com promoções dentro das empresas dele, enganando pessoas. Mas não tem nada a ver com Bitcoin, tá? Não tem nada a ver com Bitcoin. Mano, se eles pelo menos exaltassem a tecnologia, se eles exaltassem a liberdade econômica, exaltassem esse tipo de coisa, mas os caras realmente sempre aparecem quando o Bitcoin sobe, mano. Você tá entendendo? Vê se alguém aí postou a queda que o Bitcoin teve hoje. E pergunta por quê. Pergunta pros caras se eles sabem por que caiu. Só que eu não falei no início do mês que ia bater 8.500. Eu não falei que 7.200 vai chegar. Eu tenho um fundamento por trás. A maioria não sabe nenhum dos fundamentos. Só sabe fazer aquela euforia todinha e vem investidores novos e tudo mais. Então, assim, sempre tem essa parada. Então, é sempre os mesmos caras. Identificar assim também. Quando é aquele amigo seu que te chamou pra Telex Free, você não entrou. Te chamou pra Bebum, você não entrou. Pro Mister Colibri, você não entrou. Agora os caras chamam pra uma empresazinha aí que tá pagando não sei quantos ao dia. Fala, pô, mano, não dá. É aquele mesmo cara que sempre foi atrás do atalho, então é essa. Aquilo que eu falo, mano, um pouco de mentalidade. Se atalho fosse bom, não chamava o caminho. Eu vejo esses caras falando, pô, tal empresa tá prometendo 30% ao mês. Eu falo, meu Deus do céu, como que alguém consegue garantir 30% ao mês? Sabe o que eu já fiz? Teve um cara que me insistiu pra caralho, que ele falou, mano, você tem muito entendimento, pá. Antes, quando eu nem usava o Insta, eu tinha 150 seguidores. Eu falei, mano, então é o seguinte, eu vou entrar com você, beleza? É 30% ao mês, né? Ele falou, mano. Na realidade não era 30, era 25% ao mês. Eu falei, beleza, eu vou entrar com R$ 1, tá? E eu só quero sacar meu dinheiro daqui 5 anos. Porque daqui 5 anos eu vou estar bilionário. Aí o cara, não, mas não sei o que. Eu falei, pô, mano, mas eu quero entrar só com R$ 1, é o que eu tenho. Eu não posso colocar R$ 1 e daqui 5 anos a gente tira. Ele, não, é o investimento mínimo, não sei o que. Eu falei, pô, que eu saiba, não existe investimento mínimo em Bitcoin. Então tem alguma coisa errada aí. Tá tudo errado. Aí, pô, se eu não posso botar meu R$ 1, então, porra, eu vou ficar com o R$ 1.
mas não. Imagina o negócio prometendo 25% ao mês, então eu vou colocar só 100 mil reais lá e fico pro resto da minha vida com um salário de 25 mil reais de rentabilidade pro resto da minha vida. Ninguém precisa trabalhar mais, né? As pessoas não entendem que chega uma hora que tem limite, pô. Até eu, particularmente, quanto mais eu opero, menos rentabilidade eu faço. O Warren Buffett faz 20% ao ano durante 40 anos, 20% ao ano durante 40 anos. Porque ele tem muito dinheiro, pô. Entendeu? É Quanto muita coisa. quanto mais capital você tem, menos porcentagem você faz. Entendeu? Então os caras continuam. Se eu chegar hoje para qualquer cara desse e falar, mano, 1 milhão, livrão, bora botar, os caras vai sem entender a liquidez, sem entender se realmente a parada funciona. Entendeu? Então, tipo, é isso mesmo. Tem que fugir dos atalhos e é sempre a mesma galera. É bom de identificar porque é sempre a mesma galera, entendeu? E fala comigo o seguinte, sabe? Bom, beleza, a gente identificou como fugir dessas pirâmides, né? Que geralmente são essas promessas aí, essas empresas que se atrelam, tentam sugar você, mas eu quero, pô, fiquei convencido de que vou operar em Bitcoin, de que quero fazer essa reserva, quero comprar essa moeda, acredito que no futuro ela vai se valorizar, porque existe, né? Independente das oscilações diárias, por hora, existe muita oscilação por hora. Eu tô aqui acompanhando agora aqui o Gráfico é mercado do Bitcoin e, pô, fica toda hora mudando o valor. Mas total. se você pegar de 2011 para 2019, mesmo que mude, ela muda subindo. Então, ela muda, né? Perfeito. Então, esse comportamento, ele mostra que é inteligente, talvez, apostar em investir, em aportar alguma coisa, né, dentro da carteira de investimento do investidor, alguma coisa em criptomoeda. Justamente também por conta dos fundamentos dela serem fundamentos que eu pessoalmente acredito que o futuro vai trazer para nós, que é essa coisa do digital, essa coisa de mais liberdade em transações, enfim. Bom, quero investir em Bitcoin. Como que eu faço? Como que eu me atrelo? Como que eu compro? Resolvi. O cara assistiu a live aqui, ele Uhum. resolveu que ele vai começar a tentar operar e vai comprar uma fração de Bitcoin, o cara. Onde ele vai? Entendeu? Porque não tem Bitcoin na Clear, não tem Bitcoin no Itaú, não tem Bitcoin no Banco Inter. O que ele faz se ele quiser, então, começar? Como ele busca uma corretora? Boa, mano. O que eu sempre falo também é o seguinte, além de saber o que fazer, você tem que saber o que não fazer. Então eu gosto de dar, tipo, as duas coisas, porque a maioria das pessoas, elas sabem o que fazer, mas não sabem o que não fazer. O que que acontece? Utilizando aí a ideia que você deu, eu vou explicar também sobre Bitcoin ser um investimento ou não. O Bitcoin, ele não é um investimento, tá? Ele é uma moeda e ele é uma moeda especulativa. Por que que ele não é um investimento? Porque ele não paga dividendos, ele não é uma empresa que você pode analisar o balanço anual. Então, assim, ele não é tido como um investimento porque você simplesmente compra como o dólar. O dólar é especulativo também, tá? Você protege seu capital e faz ali tudo que a gente falou ali no início. Mas o Bitcoin, apesar do Bitcoin ter, mas de outras moedas ter, como você ter renda, tá travando um pouco. Tá. Eu ouvi um barulho. Isso é um eco, mas dá prosseguimento. Isso melhora. Apesar de algumas criptomoedas te permitir ter uma renda passiva, você fica para uma outra live que tipo, realmente você pode aportar em algumas criptomoedas, você vai ter pagamento diário pela rede. Entra na parte de mineração também, mas existe uma mineração de rede, que é uma parada que você recebe recompensas da rede por estar resolvendo cálculos e emprestando energia computacional. Então, mineração e masternodes, que são essas duas modalidades, elas sim são caracterizadas como um investimento em criptomoedas. E aí sim você aporta uma grana e você sabe mais ou menos quanto você vai tirar, quanto tempo você vai tornar. Não depende tanto da variação das criptomoedas, mas tudo você também sempre vai ganhar ali voltado em cripto. Então você vai ganhar uma quantidade em Bitcoin. Então esse valor aí não vai ser necessariamente transformado em fiduciário. Então, pô, vou dar um exemplo para você. Você minera Bitcoin, você vai ganhar aí 12,5 Bitcoins a cada bloco minerado. No exemplo. Isso não significa que você vai ganhar tipo, a quantidade que é exata de valor em real, o euro ou dólar. Você vai ganhar a quantidade de Bitcoin. Quanto o Bitcoin vai estar valendo naquele período, que aí vai determinar realmente quanto é que você está ganhando. Então, assim, as únicas duas modalidades de investimento em Bitcoin, em criptomoedas, são essas, entendeu? É quando você ou está minerando a rede na blockchain, está
você vai estar fazendo um puto investimento, ou você vai estar comprando moedas até chegar a uma quantidade específica de moedas e formar um masternode, para que esse masternode, esse nó gigante, te pague uma quantidade como recompensa por você estar fazendo a rede funcionar. As pessoas que são usuárias da rede, elas recebem essas recompensas, entendeu? Para continuar fazendo a rede funcionando, a rede ser sustentável, a rede ser rápida, prática para todos. Então, ela precisa de energia para fazer isso. Então, esses são os investimentos em Bitcoin. O resto, o Bitcoin, como você vai comprar numa corretora, é especulativo. O que você faz, mano? Eu, particularmente, não utilizo corretoras brasileiras, porque há muito tempo o meu capital sempre vai da minha conta bancária para um peer-to-peer, que é uma pessoa que negocia Bitcoin, assim como o doleiro, como tem o doleiro no dólar, né? É um doleiro do Bitcoin, e essas pessoas são de total confiança minha, e elas enviam Bitcoin para mim lá para as corretoras de fora. O que eu sempre digo para não fazerem? Nunca Bitcoin com uma pessoa que você não conhece. Nunca comprem Bitcoin no Mercado Livre. Nunca comprem Bitcoin com um anúncio do Facebook. Ah, tá barato demais. Ah, tá em promoção. Não existe, mano. Por que alguém te venderia uma parada com 50% de desconto se ela pode entrar na corretora e liquidar? Faz sentido, mano? Faz sentido para você? Uma ação, sei lá, quanto é que é uma ação da Petrobras hoje? É tipo. Tá, R$ 27 um. R$ 27. Faz sentido um cara chegar e, tipo, postar no Facebook e falar assim, tô vendendo aí uma ação da Petrobras por R$ 10. Aí a galera, porra, ainda no cartão de crédito. Cara, não faz sentido, mano. Tá uma parada totalmente diferente. Então, assim, é sempre isso. Geralmente quem cai em golpe, quem fala assim, pô, tomei um golpe com Bitcoin, não é seguro, me fudi, geralmente é porque procurou o atalho. Quis comprar muito barato, quis comprar que não conhecia, sempre era uma parada de oferta irresistível. Existe isso. Então, assim, nunca comprem de alguém que você não conhece e esteja fazendo ou falando que faz um P2P. Nunca comprem pelo Mercado Livre. Se você digitar lá hoje, você vai ver um monte de gente no Mercado Livre. Aí você passa seu cartão, o cara não te envia os bitcoins e por aí vai. O que você tem que fazer? Foi o que eu fiz lá no início, em 2015. Você cria uma conta numa corretora brasileira. Mercado Bitcoin, Foxbit, são duas corretoras muito boas. Eu posso falar delas aí, porque eu, mesmo não usando, eu dei uma futucada no mercado Bitcoin nas últimas semanas para ver o que tinha para fazer. Eu não É a que gosto. eu uso. Então, eu não gosto dela para operar como trader, tá? Mas para fazer compras pontuais e para vender pontualmente também, ela é tranquila e serve muito bem. Eu não gosto dela para operar como trader por causa da plataforma em si, não me traz tantos recursos como a BitMEX, por exemplo, traz, me traz recurso de alavancagem, e a liquidez da BitMEX é muito alta porque, assim, quando você é trader, você precisa de uma alta liquidez. Então, se você colocou o preço para vender em 8.386, tem que bater e tem que ter bitcoins para liquidar aquela ordem sua para que você realmente saia no lucro na sua operação, entendeu? Então, assim, no Brasil, o que você vai fazer? Eu vou dar o exemplo da Foxbit, foi um que eu usei por muito tempo, e eu conheço muitos. E o mercado Bitcoin acho que é mais ou menos parecido. Só que o mercado Bitcoin eu não sei qual é a taxa mínima. O mínimo para você investir nessas corretoras, se eu não me engano, são R$ 100. Você pode colocar lá R$ 100 da sua conta bancária e já ter seus primeiros satoshis. Satoshis, eles são as frações de Bitcoin, tá? Então, 10.0000 são satoshis, até completar o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele pode ser dividido em até 8 casas decimais, tá? Então, por isso que também ele é muito... A inflação dele é muito boa, porque o real, o dólar, o euro, ele só pode ser dividido em 10 casas. 10 casas não. Ele só pode ser dividido por 100. E o Bitcoin pode ser dividido muitas vezes mais, até 8 casas decimais. Então, tipo, quando você pega a maior nota é de 100, né? De uma moeda dessas padrões aí, de dólar, euro, real. E o Bitcoin não. O Bitcoin pode ser dividido em 8 casas decimais, fazendo com que cada valor desse aí possa ser negociado e transacionado por valores muito altos. Então, Sim, o a que partir de acontece? 100 mesmo a mercado Bitcoin. Que eu estava Então, acessando a minha. você pode chegar e depositar seus R$ 100 ali e ter suas primeiras frações. O que não significa que vale a pena você comprar a partir de R$ 100 por causa das taxas, tá? Talvez se você for colocar a ordem a mercado, ordem a limite aí no preço, as taxas vão comer muita coisa e em porcentagem não vai valer tanta pena. Por isso que eu indico. E por que todo mundo pergunta com quanto iniciar e como começar? E eu sempre falo a partir de R$ 1.000. Porque eu entendo que, mano, se você não tem R$ 1.000 ainda, é o que a gente fala, investe em educação. Investe em conhecimento. Se você não tem R$ 1.000 para investir em nada ainda, não está na hora de investir. Por mais que você poupar uma quantidadezinha, queira poupar seus R$ 100, bota esses R$ 100 no Nubank, mano, entendeu? E vai juntando até dar uns R$ 1.000, vai tendo o hábito de poupar. Mas o fato de você querer investir esses R$ 100 só
por ser os R$ 100, não vai fazer tanta diferença para muito menos em Bitcoin. E dependendo da queda que tiver em Bitcoin, vai comer muita coisa, entendeu? De R$ 100. Então, o que eu sempre indico comece com R$ 1.000, que quando você tem R$ 1.000 livre, hoje é um valor baixo, mas é um valor, tipo assim, que quase, tipo assim, muita gente não tem isso livre na conta corrente hoje, mano. Se parar pra analisar, a maioria das pessoas tem a conta corrente zerada, entendeu? Vive com salário, acabou e, tipo, não tem mais para fazer. Então, o que acontece? Junta os R$ 1.000, né, que demora um tempinho mais, para você comprar e realmente fazer um efeitozinho, ter uma quantidadezinha específica, entendeu? Considerável para você estar operando. Então, mas a partir de R$ 100 você já consegue comprar seus primeiros bitcoins. Hoje é mais caro pelo valor do ativo, mas antigamente você poderia comprar aí R$ 10, R$ 5 de bitcoin, você conseguiria comprar, entendeu? Mas hoje, pelo valor do ativo, é um pouquinho mais caro. E algumas corretoras, até pelas taxas, elas não aceitam valores menores, porque não valeria a pena, entendeu? Sim. Aí você vai fazer isso. Você vai fazer uma conta na sua corretora, brasileira, no caso a gente que é brasileiro. Foxbit é o mercado Bitcoin, dá todos os seus dados. Você vai pegar tudo mais de comprovante de residência, todas essas coisas. E aí você vai lá e vai pegar da sua conta corrente direto e vai comprar seus primeiros bitcoins. E aí você vai definir a ordem que você quer comprar, você vai ter seu dinheiro em real e aí você vai comprar a hora que você definir, entendeu? E aí sim, você pode ter seus primeiros bitcoins. É assim que você inicia, tá? Você não inicia nas criptomoedas comprando com um amigo que é diamante, não sei o quê. Esse diamante aí tá tudo... Diamante na casa do caralho. O que eu faço, só para a galera pegar uma ideia de alguém que não é um trader, eu não sou igual como o Simon, eu não sou um trader de Bitcoin, de criptos, eu sou um cara que gosto de diversificar minha carteira com investimentos que eu acredito. Então, tipo, a minha opinião pessoal, isso vai para a galera que é do clã, a respeito disso tudo. Eu acredito que, antes de tudo, a pessoa deve investir em aprimoramento pessoal, antes de qualquer coisa. Isso pode parecer um clichê, mas não é, cara. Porque se você não estiver ganhando bem, não adianta você querer investir em nada, tá ligado? Então, antes de tudo, Uma hora, você tem mano, que... desculpa te interromper, mas o que acontece? Por que a maioria das vezes as pessoas não têm o retorno esperado? Porque o que acontece? Ela pega ali, pô, ela, tipo, direto, mano, direto. E eu não tô desmerecendo ninguém aqui, tá? A questão é que, tipo, quase todos os dias eu recebo directs, ou recebo na caixa perguntas ali, você também recebe. Mano, tenho R$ 2.000 guardado, tenho R$ 3.000 guardado. Posso colocar em Bitcoin? O que acontece, mano? Esses R$ 2.000, R$ 3.000, mesmo que você tenha um salário muito bom, você pode ser despedido em algum momento, você vai precisar dele. Só que se esses R$ 3.000 estiverem virados aí R$ 1.800 e você precisar sacar, você vai ter um prejuízo muito grande. Então não vale a pena você colocar esse valor seu lá e deixar ele num curto espaço de tempo que talvez você vai utilizar. Então a gente utiliza a métrica que quem tem só R$ 2, R$ 3.000 e não vai ser um trader que vai estar operando. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que é um trading, o que realmente funciona e como é que é o trabalho dele. Mas se você vai tipo, aportar ali um valor um pouquinho acima do que você tem, não vale a pena porque uma hora você vai precisar desse capital, tá? É muito distante ou é muito próximo do de vida. Então uma hora você vai precisar dele. Então não vale a pena, você vai tipo meio que se ferrar. Então eu indico também que você tenha uma porcentagem pequena da sua carteira. Se você for um cara mais conservador, uma porcentagem pequena da sua carteira em criptomoedas, justamente por ser um ativo muito volátil, investimento arrojado mesmo, tem que ter estômago, tá? Então, tipo, se você realmente não tem intolerância a esse tipo de coisa, eu não indico investir. Pode mandar ver, mano, que o pensamento que você tem é bem da hora pra todo mundo. Ó, a minha ideia é o seguinte, mano. Eu sou um cara conservador, tá ligado? Mesmo com investimento, eu sou um cara que tem pouca tolerância ao risco. Aham. Mas eu consegui criar a melhor forma de ganhar dinheiro que me permite arriscar nisso. Porque, tipo, se eu perder no Bitcoin, se eu perder na bolsa, se eu perder no dólar, não faz diferença, porque todo mês eu vou ganhar muito por causa do trabalho. Então, antes, eu quero sempre incentivar a galera o seguinte: não achar que isso é clichê. O dia que você conseguir de fato, você vai perceber que isso não é clichê. Né? Invista em aprimoramento profissional e pessoal, tá ligado? A partir do momento que você ficou seguro de que você é capaz de profissionalmente fazer dinheiro, de que você faz dinheiro, tipo, fazendo qualquer coisa, que você aprendeu você se especializou, você é bom em marketing, você é bom em copywriting, você é bom em marketing digital, enfim, em vendas, você é bom em qualquer coisa, você se aprimorou no seu nicho, você virou um bom profissional. Aí, beleza. Esse é o primeiro passo, na minha opinião. Aí, na minha opinião, eu mantenho a minha linha da escada do investidor. E na escada do investidor, eu acho que, antes de tudo, a pessoa precisa criar a sua reserva de emergências.
Então, tipo, mano, o cara precisa ter na renda fixa uma reserva para que, se ocorrer alguma emergência, ele tenha onde recorrer, tá ligado? E depois disso, ele consegue migrar para a diversificação da carteira dele, onde eu acredito muito na inclusão. Eu era mais conservador até te conhecer. Eu já investi em Bitcoin e eu aportei Bitcoin em 2017, naquela bolha lá do Fantástico. Eu não perdi grana, mas eu também não ganhei, porque eu achei que eu ia ganhar, fiquei esperando subir mais, desceu, enfim. Então, eu acredito, antes de tudo, pô, invista em aprimoramento profissional, pessoal. A partir disso, você está ganhando dinheiro todo mês, porque você sabe fazer dinheiro. Aí, beleza. Aí você cria uma reserva de emergências. A reserva de emergências é uma obrigação de quem tem o mínimo de neurônio que ela esteja numa renda fixa, porque se um dia você precisar fazer uma cirurgia, se um dia você precisar, o carro bateu, acionar o seguro, comprar qualquer coisa, você precisa sacar. E aí você vai sacar de onde, se, por exemplo, se num investimento de renda variável, como o Bitcoin ou como a Bolsa, estiver em baixa, o que você vai fazer? Você vai perder, né? Então, forme uma reserva de emergência. Antes de tudo, a reserva de emergência costuma ser, pelos analistas financeiros, a recomendação é de que ela seja 6 vezes o seu custo de vida mensal. Então, se para sobreviver o sujeito precisa de, tipo, preciso de R$ 2.000 para pagar todas as minhas contas e sobreviver. Beleza, então você faz 2.000 vezes 6. Você precisa criar uma reservinha, né, no Tesouro Direto, no Nubank, no Banco Inter, de 12.000. A partir disso, começa a brincar na renda variável. Aí, o que eu fiz? O que eu faço? Eu sou casado, né, mano? A gente que tem família, a gente sabe que, tipo, nosso maior foco é o conforto da nossa família. A gente não quer deixar ninguém passar apuro nem nada do tipo. Pô, se fosse eu solteiro, um moleque louco aí, tipo, pra mim, tendo um mês na frente, pra mim tava perfeito. Ia pra rua e fazer a parada acontecer. Mas quando você tem mulher, tem filho, quando você tem cachorro, quando você tem pai, mãe, que, tipo, pô, você ajuda, você tem que ter uma reserva da hora. Então, minha reserva eu busco sempre deixar em 12 meses, mano. Tipo, Eu também. aí tranquilão. E, tipo, dá pra eu me repor no mercado. Tudo é médio, a gente te reavende, entendeu? Então, mas a escadinha é aquela parada, mano. O que enriquece a gente? É trabalho. O que fez a gente fazer pra caralho, tanto eu quanto você, foi trabalhar. Eu na minha área, você na sua área, mas foi trabalho. O investimento, ele é após o trabalho. Mas, assim, eu conheço gente, mano, que, tipo, tem a liquidez todo mês, ele não investe nada, mano. Tá na poupança o dinheiro do cara, mas o cara trabalha, mano. Ele não precisa investir. Não tô... O investimento é algo muito inteligente. É quando você quando você dá valor pro seu capital, você vai investir ele. Porque você não quer ele deteriorando. Quer ganhar mais. Mas, mano, só o trabalho já faz gente rica. Seu avô aí, seu bisavô, de todo mundo aí, ficou rico, não foi investindo em CDB, não, mano. Trabalhando pra caralho, entendeu? De todo Perfeito. mundo. Não foi E eu digo mais, Simon, complementando a ideia. Não adianta você ter a melhor da renda. Hoje o Bitcoin está valendo 8,5. É isso, mais ou menos? 8,5 em dólar, né? Tá valendo R$ 35, mais ou menos. Eu vejo na corretora brasileira, então tá valendo 35.700. O Bitcoin tá valendo isso hoje. Então, digamos que você aportou, o cara tá achando, porra, o cara se esforçou e, mano, juntou, colocou R$ 1.000 lá em Bitcoin, ao preço de 35 mil. Cara, se daqui um mês, independente da volatilidade, o bagulho valorizar 100%, o máximo que ele vai conseguir é R$ 2.000. Então, tipo, isso não é nada. Outra, mano. Para o Bitcoin valorizar 100%, ele tem que sair de 35 mil para 70 mil. É alto. O que é muito improvável. É muito improvável que ele vá acontecer daqui para um mês, entendeu? Todas as Então, é isso nuances. que eu falo. Não adianta a galera esperar porra, qualquer alta rentabilidade. Mano, se você não tem um bom dinheiro para aportar na sua carteira de investimento, não adianta ela ser a que tem a maior rentabilidade possível. Tá ligado? Porque geralmente, ótimas carteiras geralmente não rendem mais que 1,5%, 2% ao mês, tá ligado? Ótimas carteiras, eu falo de bolsa, né? Porque no Bit eu não tenho esse entendimento. Mas, cara, é isso mesmo. 1,5% a 2%, que é um absurdo, um excepcional rendimento mensal, não é nada para quem tem só R$ 500 para investir, para quem tem R$ 1.000 para investir. Isso é bom para quem investe 100 mil, para quem investe 200 mil, 1 milhão. E mesmo assim, quem tem 100 mil reais não dorme tranquilo. Tipo, vou viver desse investimento. Demora uns anos. 100 mil reais. Foi aquela aula do clã que você fez, 500 mil. 500 mil é um número muito bom, mas mesmo assim, com 500 mil, é um salário tranquilo, mano. Salário baixo. Tem que trampar pra caralho ainda, entendeu? Então, Por isso que
tá 500 mil aplicado, ainda não rende a parada para você, tipo, ficar de boa, entendeu? É pra, tipo, ele ficar segurão, aí sim, você vai ter isso pro resto da vida, então você pode arriscar e fazer outra parada. Isso é uma segurança de que você não passa fome, né? Tipo, A gente tende a entender que, mesmo muito capital e mesmo com muita rentabilidade, mano, então o cara. Ai, mano, meu Deus do céu, não vou nem olhar pra essa porra. É, eu vi. mesmo muito capital e muita rentabilidade, mesmo assim não vai trazer tanta grana assim se você não trabalhar pra caralho. Então, primeira base é o trabalho, depois você busca um investimento para que você continue trabalhando e esteja fazendo seu capital gerar, entendeu? Essa que é a parada. Pode prosseguir, mano, pra gente dar prosseguimento e não atrasar a live. Bom, tô pegando aqui aquelas perguntas. Eu não sei se o cara tá falando sério aqui. Eu tinha um cara falando da. Não tem condição, pô. Não tem, ele deve ter chegado agora, né? Não, Porque a gente acabou de falar do que ele tá falando, né? não tem Enfim. como. Vamos lá, vamos lá. Então, uma das que eu deixei para o final, que a gente tinha separado no nosso script. Por que que o Bitcoin vale tanto e se você acha que ele vai continuar a subir? Ou seja, tipo, falar um pouco sobre tipo, essa tendência, o porquê dele tá hoje, uma unidade de Bitcoin vale 35 mil reais, ou seja, você pega $1, $1 hoje vale 4 e pouco, tá ligado? Que é uma das maiores moedas mais fortes do mundo, né? Porra, não é nem perto do que é um Bitcoin. Então, por que tá valendo tanto um único Bitcoin? E se você acredita que ele tende a cada ano só crescer e que, mano, quem chegou agora, se ainda dá tempo de comprar a sua fração e a partir disso, pô, faz a conta na corretora, o cara não quer ser trader, ele faz a conta no mercado Bitcoin, compra sua fraçãozinha e espera o comportamento dele ao longo dos anos subir. Fala um pouco sobre isso aí. Então, mano, o que que acontece? Como eu expliquei no início, o Bitcoin ele é deflacionário, tá? O que que significa isso? Significa que ele tem uma quantidade limitada que vai ser minerada. Então, o Bitcoin só vão ter 21 milhões de Bitcoins. Quando as pessoas falam aí, o Bitcoin vai acabar, tipo, no sentido assim, depois que minerar, não vai ter como mais ter Bitcoin, é mais ou menos isso. Depois dos 21 milhões, não tem como, se tiver todo mundo detendo aí o Bitcoin na mão de todo mundo, você só vai conseguir ter Bitcoin se essas pessoas venderem também. Então, por isso que o que acontece aí, quem tá no mercado sabe que, tipo, a base é oferta, demanda e escassez. Então, quanto mais escasso for o produto, mais ele vai valer, entendeu? Vai ser mais ou menos isso aí Então, o que acontece? Ele vai ser escasso, Quanto mais ele for vendido, menos menos vai ter. circulação vai ter e mais ele vai estar caro, porque justamente... Então, a primeira base é a inflação. A segunda, para valorizar mais, é justamente a falha no sistema financeiro mundial, que a gente vê um monte de inflação, um monte de golpe, um monte de coisa. As pessoas tendem a desconfiar disso aí. Então, o que acontece? Tem a migração também das coisas. Tem muito dinheiro institucional entrando também, algumas empresas fazendo parcerias, empresas milionárias fazendo parcerias com o blockchain, parcerias aceitando o Bitcoin. Então, isso aí também traz muito dinheiro para dentro do É market uma cap, tendência, né? uma tendência de alta, e todo mundo está migrando para a área da tecnologia. Então, assim, Eu ouvi falar, Simon, que até a própria Amazon vai começar muito em breve a aceitar pagamentos em Bitcoin para os produtos. A Amazon pode modificar alguma coisa no mercado, mesmo que seja só um rumor, para a gente que eu vou explicar já no finalzinho o que é trading, porque é bem, bem tranquilo. Mas, a blockchain, ela é algo muito além do que a maioria das pessoas falam. E é por isso que eu bato tanto na tecla de você saber os fundamentos, porque quando você sabe os fundamentos, você não é enganado por ninguém. Então, o que acontece? A blockchain, ela é um livro contábil, como eu falei. E esse livro contábil serve para registrar as transações, mas além de registrar transações, ele é um livro, por exemplo, ele é um livro que você pode registrar seu livro lá, tá? E fica registrado que você é o dono daquele livro, você que criou aquele livro, e ninguém mais pode mudar. Então, tem algumas tecnologias, isso aí talvez fica um pouquinho mais para outra live, mas tem algumas tecnologias que estão sendo voltadas e desenvolvidas para que hoje a gente não mais. Mano, hoje eu saio na rua, eu não sou, eu tenho carteira de trabalho que eu já larguei a minha há muito tempo. Mas hoje a pessoa tem que ter carteira de trabalho, carteira de motorista, identidade, RG, título de eleitor, todas essas coisas, sendo que você é uma pessoa só e você poderia estar por um único número sendo identificado. Então a blockchain
ela tem algumas coisas, algumas tecnologias voltadas para que tipo, todo esse número seja registrado no blockchain e as empresas no Brasil, os governos e tal, venham estar utilizando também. Então, uma tecnologia rápida, fácil, imutável, que só traz melhorias para a sociedade. Então, isso aí faz com que cada vez mais que a blockchain resolva problemas, é o que a gente sempre fala, mano. Hoje também eu estou bem envolvido aí no marketing digital. O que, que as pessoas precisam de resolução de problema. Quanto mais você resolve, mais caro é o seu produto. Então, a blockchain e o Bitcoin, quanto mais resolve problemas da sociedade, que é problemas de... o que, que as pessoas hoje querem mais? Tempo, tá ligado? Elas não querem ir a banco, elas não querem ficar em fila, elas não querem ter que esperar 2, 3 dias para compensar uma transação. Então elas querem velocidade, elas querem tempo, elas querem resolução de problemas. Querem falhas na, pô, você mandou um TED e aí não ficou registrado em nada, só vira número ali, pô. Não, na blockchain tá tudo registrado. Então, quanto mais resolve problemas, quanto mais a blockchain resolve problemas, e tem muita grana investida nisso, para resolução de problemas e melhorias práticas para nossa sociedade, mais tende a evoluir, mais tende a crescer, mais tende a valorizar. Então, você pega esses fundamentos aí, você consegue entender que o Bitcoin só tem a subir. Tem outra base também que, se você parar para analisar e for comparar um pouquinho de bolsa e Bitcoin, você vai ver que tipo, o valor investido na bolsa está 1 trilhão, se eu não me engano. 1 trilhão. O Bitcoin, para chegar a valer uns 100 mil dólares, por exemplo, o market cap valesse mais ou menos 1,7 trilhões. O market cap é mais ou menos tipo assim, o valor da moeda vezes a quantidade de moeda em circulação. Então, tipo, 1,7 trilhões. Então, o que, que acontece? Se tem 1 trilhão na nossa bolsa, não é difícil ter 1,7 trilhões em Bitcoin para fazer com que o Bitcoin suba de preço e chegue a 100 mil dólares. Você consegue entender? Se só a nossa bolsa tem 1 trilhão, entendeu? E aí, se você for pegar ao longo do tempo, o que subiu mais? Bolsa ou Bitcoin? Obviamente, são investimentos diferentes, mas você vai ver que é outra parada. Entendeu? Foi aquele gráfico mais ou menos que você postou, né? ROI, Nenhuma ação ao no longo pé. dos últimos anos se comportou como se comportou o Bitcoin, Exato. né? Em questão de valorização. Uma coisa que eu sei muito identificar eu não acho que Bitcoin é para todo mundo, tá? A maioria das pessoas que falam aí, eu acho isso um problema muito grande. Isso em todas as áreas, sei lá, quando o cara é vegano, quando o cara é empreendedor, ele sempre acha que isso é para todo mundo. E ele não coloca as nuances que tem ali escritas, que algumas coisas não é para todo mundo. Então a questão do Bitcoin eu não acho que é para todo mundo, justamente para aquilo. Aquilo ali que foi muito grande, teve muitas oscilações. Você viu que tipo, foi e voltou várias vezes. Só que teve alguns fundinhos, quem observou viu que alguns fundinhos se manteve. Então, mano, que quer ficar tranquilão, quer sombra e água fresca, quer tomar seu uísque e fumar seu charuto e não quer oscilação no mercado, tá ligado? Ah, Nós, a gente gosta de pegar umas oscilação boa, botar uma grana, mas tem gente que quer ficar tranquilão, que quer se aposentar nos 40 e tá de boa. A gente é doido, a gente quer se aposentar nos 30. Mas que tem gente que quer se aposentar nos 40, 50. Então, assim, você tá entendendo? Eu não acho que é pra todo mundo, justamente por isso. Nem todo mundo tem estômago e nem todo mundo deve, tá? A gente falou no início. Então, ele tende a valorizar justamente por essas coisas. Um, porque eles resolvem bastante problemas e pelo o fato da deflação. Ele não pode ser mais impresso. Então, chegou nos 21 milhões. Tem algumas outras criptomoedas que não vão valer tanto. Por isso que tipo, você vê alguém falando, invista a moeda que é o novo Bitcoin. Você vai ver a moeda não é deflacionária, ela é infinita. Essas moedas infinitas, elas geralmente são para ou smart contract, algumas coisas que são para contratos e tudo mais, que não precisa da deflação da moeda para que ela seja valiosa, entendeu? Ela vai valer pouquinho mesmo, ela vai ficar o resto da vida ali valendo $1, que é só para mediação de intermediações. dá para ficar rico com Bitcoin? Ah, Então, mano, o que acontece? Eu vou aproveitar aí e já dar discorrer aí sobre trading, né? O que acontece? Tá dando para me ouvir tranquilo aí? tá, vem mais perto sempre. Beleza. É porque quando fica em cima aqui, corta a minha cara todinha, eu não sei se você tá conseguindo me ver. Mas enfim, o que importa Não, tá bom. A imagem tá boa. o que acontece? Eu vou discorrer um pouquinho sobre trading. Também aí já dá para entender. O que acontece? Nós, traders, eu que opero no mercado de Bitcoin e qualquer outro trader é um negociador, tá? E esses negociadores, eles aproveitam as oscilações do mercado para fazer lucros, certo? Então, você consegue fazer lucros aí astronômicos, claro, se você tiver um bom know-how, se você tiver um bom conhecimento, você consegue fazer lucros muito altos no mercado se você for um trader. Não necessariamente se você for um day trader. Mas, tipo, se você for um trader na geral da parada.
Ô, Simon, explica aí a diferença entre day trade e trade, porque muita gente associa as coisas como se fosse a mesma coisa. Então, o day trade, ele é um diário, tá? Você, tipo, obrigatoriamente, você tem que entrar na operação no dia e sair nele mesmo. Existe outra modalidade que se chama swing trade, que você pode entrar na operação agora, comprar o papel, comprar o ativo, e você pode demorar alguns dias, algumas semanas para vender. E tem também o chamado holder, que é comprou e largou, tá? Então, assim, isso aí é a mesma coisa de todos os mercados. Então, o que que acontece? No trading, você pode sim fazer alguns lucros e você pode ficar rico com Bitcoin ou com qualquer outra moeda e qualquer outro ativo se você for um trader. No Bitcoin, não necessariamente você comprando hoje, você consegue ter, como a gente falou, lucros astronômicos no Bitcoin. Existem outras moedas que estão investindo e aí você fazendo uma boa análise, você consegue ter alguns retornos altos como teve no Bitcoin. Mas eu posso quase que te afirmar, irmão, que talvez não tenha, de novo, algo que seja tão expressivo quanto o Bitcoin foi. Então, agora, a maioria da galera tem que colocar muito pé no chão e por isso que eu não vendo o Bitcoin como a parte econômica da parada, entendeu? Eu não vendo, investe hoje que você vai ter milhões e depois, não, mano. A galera tem que colocar um pouquinho o pé no chão no seguinte sentido, vai investindo em tecnologia, pode te trazer um retorno, não só financeiro, mas um retorno tecnológico, um retorno para a sociedade. E sim, você vai poder ter alguns lucros também, diversificação de capital. E aí, mano, se você conseguir fazer ao longo de 5 anos aí 100%, pô, é muita coisa. Você consegue fazer isso em outra coisa, entendeu? Então, assim, o que o Bitcoin ele tem muita chance de subir. Mas para ficar rico com Bitcoin, teria que aportar muita coisa hoje e contar com uma valorização legal, não precisa ser alta. Então, dá para você ficar rico se você operar no Bitcoin. Quando você opera em qualquer ativo, você não necessariamente você quer fazer parte daquela empresa, você não quer ser sócio daquela empresa, investir na tecnologia, aproveitar as oscilações do mercado. Então, tem isso também. Eu, particularmente, eu sou um trader, mas eu sou investidor também em criptomoedas. Então, tem moedas que eu opero e tem moedas que eu simplesmente compro e deixo lá por um tempo, uma posição legal, entendeu? E baseia mais ou menos assim. Então, a ideia de que dá para ficar rico só comprando Bitcoin e largando, hoje não existe mais, infelizmente. O certo foi feito lá em 2012, 2013. Hoje, se você comprar e largar, você consegue ter uma boa rentabilidade. Ficar rico, a gente sabe que tipo, é uma parada que é outra coisa, né, mano? Você particularmente sabe que o que vai te enriquecer é o seu trabalho, mas você pode otimizar os aportando em renda variável, aportando em algumas rendas, que vai fazer com que seus ganhos do trabalho sejam um pouquinho mais exponenciais, entendeu? Mas ficar rico com Bitcoin, todo mundo que fala que você vai ficar milionário comprando uma quantidade baixa de Bitcoin é meio complicado, entendeu? Isso Hoje aí em dia não existe mais, né? é porque assim, dá para você fazer, obviamente, operando, entrando em posições legais, alavancando, isso requer um estudo. No geral, hoje o Bitcoin, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Bitcoin em 2015 valia R$ 1.000, hoje vale 35 mil, né? Então Ah, ele tem uma alta de 35 vezes. Uma alta de 35 vezes, para quem tem R$ 1.000, daria 35 mil. Para quem tem 100 mil, daria quanto? 3,5 milhões, né? é, Teria que é estar isso. apontado lá atrás a R$ 1.000. Então significa que a R$ 1.000 teria que ter comprado 100 mil. Significa que hoje, quem tem uma grana legal para ficar rico, teoricamente 3,5 milhões no banco é legal. Você teria que comprar R$ 100.000 de Bitcoin hoje, em Bitcoin hoje, e torcer para que esse 35 mil vire 1.250.000, eu acho, uma porra assim. Quase assim, que o Bitcoin vá de 35 mil para 1 milhão e tantos, 1.200.000 a moeda. É meio complicado. Não vai acontecer isso, vai ser por agora. Entendeu? Então, ficar rico com Bitcoin é algo que a maioria das pessoas vendem de forma muito errada. Mas essa. Olha, o que o irmão perguntou é exatamente o que eu falei. Tem possibilidade sim em algumas outras moedas, mas você tem que fazer uma puta análise para você ter ideia. Mas algumas moedas sim, elas não vão substituir o Bitcoin sempre maior, mas algumas outras moedas sim, elas têm possibilidade de ter um boom muito grande, tá? Moedas aí que valem menos de R$ 1.000 chegam a valer 10, 15 mil reais. Aí sim, mas aí você faz uma análise bem legal por trás, demora um tempinho. A ideia é que, tipo, o Bitcoin foi criado em 2009, tá? Ele veio ter o boom dele em 2017, então foram 8 anos da galera que acreditou no início. Então, não dá, tipo, comprar hoje e para ficar rico amanhã não tem como, entendeu? Dessa forma, óbvio, a gente acaba excluindo os emocionados com isso Aham. daí. Mas
por que então você acredita, se você acredita, por que alguém comum que chegou hoje compraria Bitcoin? Da mesma forma que a gente falou, para diversificação de carteira, para participar de uma tecnologia, para estar tendo algum certo tipo de lucro também na especulação, porque eu não estou falando que você não vai ter retorno, tá? Estou querendo dizer que você não vai ficar milionário só porque você comprou R$ 1.000 para largar lá. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Então, assim, para você participar da tecnologia, participar dessa onda que está vindo para se proteger, para colocar seu capital em algo que realmente tem valor, como a gente explicou, tem a parada do gasto duplo, tem aquela parada da deflação e tudo mais, que é totalmente o contrário das outras moedas. Então, uma pessoa normal hoje, não quer ser um trader, quer comprar Bitcoin, é pela diversificação, por participar da tecnologia, estar dentro de algo que vai ser o futuro, como a gente sabe que o futuro é tecnológico, não tem que correr, todas as coisas estão voltadas para isso. E o que acontece? Quando você coloca grana nisso, quando você faz parte da rede, você faz com que a rede seja melhor. Porque a rede ela é sustentável pelos seus usuários. A gente não falou de mineração no início, mas a mineração é basicamente o seguinte: você empresta poder computacional para a rede e a rede te paga uma recompensa para isso. Esse poder computacional resolve cálculos matemáticos e ele minera os blocos. A cada 10 minutos ele minera um bloco. Então, o que acontece? Computadores ficam ligados 24 horas resolvendo cálculos para que a rede continue de forma fácil, de forma rápida e de forma tranquila, para que todos os usuários continuem usando. Então, cada vez que as pessoas aportam em Bitcoin, elas estão aportando uma nova tecnologia. Por isso que é tão importante comprar só porque seu vizinho está comprando não é tão legal, entendeu? Você tem que saber o fundamento. Aí sim, se você quer comprar só porque você quer e tipo, quer diversificar, quer queimar uma grana, não se importa em que hora você vai comprar, que hora que você vai vender, compra, beleza. Mas assim, participando mesmo da tecnologia, você vai estar depois que você souber todos os fundamentos, quer entender tudinho, entendeu? Cara, apesar de você não mexer com esse mercado, eu acredito que, por fim, o Bitcoin ele entrou para ser um tipo de diversificação na carteira, mais ou menos Mas como é a bolsa, tipo, no sentido de que, cara, é muito difícil você achar a nova Magazine Luiza, ah, né? Mas, ao mesmo tempo, você investe em empresas que você acredita que, pô, vão te gerar uma rentabilidade maior do que geraria a renda fixa, né? E que você pode, com isso, tirar pequenos lucros, né? Pequenos não, consideráveis lucros ao longo do tempo. E eu acredito muito que o Bitcoin, por conta de todo o fundamento que você explicou no começo da aula, que ele tende a simplesmente se valorizar, como tem feito esse comportamento gráfico dele ao aham. longo dos anos, né? Então, eu acho que vale a pena a pessoa considerar em estudar melhor e incluir na carteira dela um Bitcoin por conta de diversificação. Pô, então ela tem ali, igual eu falo às vezes em dólar, igual eu falo, pô, ela mexe às vezes com ação, ela tem a sua renda fixa ali, a sua reserva, e, pô, por que não ter, né, uma criptomoeda, visto toda essa tendência aí global, né, de tecnologia, enfim. Você concorda comigo? Igual total, mano. A ideia que eu sempre prego não é que vai dar dinheiro, ou tipo, você não vai ficar, não vai ter uma grana com Bitcoin, mas a ideia é que, tipo, não é, Bitcoin você não compra para ficar rico, você compra para diversificar seu capital e ter liberdade econômica. E a tecnologia traz isso. Consequentemente, vem a grana, tá? Então, se você busca só a grana, você é só um especulador. Então, você não está investindo necessariamente na tecnologia. Não tem problema nenhum nisso, tá? Mas quando a gente fala de fundamentos em todas as partes, aí, tipo, e a gente tem que ser bem sincero. Tipo, a gente poderia chegar e falar, não, dá para ficar rico, eu fiquei rico com Bitcoin e tudo mais. Mas, mano, tem uma série de coisas por trás de ficar rico com Bitcoin, entendeu? A maioria das pessoas não contam. E o clã aqui é uma parada real, a gente fala a parada na cara do que é, mano. Então, tipo, eu por exemplo, meus alunos de mentoria, nenhum deles eu cheguei, não, mano, você vai ficar milionário com Bitcoin, porque isso e aquilo. Não, tem cada um tem os passos do que fazer e como fazer a parada. E você sendo trader, você consegue realmente trazer um lucro legal, porque você vai aproveitar as oscilações. Mas dá pra ficar bem, tá? Eu falei que não dá pra ficar rico, mas dá pra ficar bem. Se você aportar legal, saber comprar, dá pra ficar bem, dá pra ter um conforto e essas paradas, entendeu? Com certeza. Bom, Simon, eu praticamente eu estou satisfeito com a live de hoje. Eu não sei se você quer falar mais algum tema a respeito de criptos. Vou dar Hã? só umas considerações finais aqui, tipo, Faz pra isso. aquela lapidada no que ficou.
Então, o que que eu acho da hora, mano? Deixar pra todo mundo aí, até pros assinantes do clã e pra quem tá comparecendo aí também, agradecer o pessoal aí, tipo, colou aí de madrugada mesmo. O pessoal, tipo, queria ver a parada. O que que acontece? Fugir realmente de atalhos, tá? Fugir das coisas que parecem fáceis demais, porque não existe. A rede em si, é o que eu sempre falo, não é cisma, não é porque, tipo, eu não vou com a cara dos manos. Apesar de não ir com a cara dos manos, eu acho bem escrota a abordagem, mas não é porque, tipo, vai contra o que foi o intuito do que foi criada essa moeda. Então estão deturpando demais. Então foge disso, porque, tipo, quando você compra uma parada dessa, você não tá só, além de perder seu dinheiro, você tá, tipo, ferrando uma economia que tem tudo bom para você também, entendeu? Mesmo que você não faça parte, mas tem tudo para ser bom para você também. Você não sabe, mas a maioria dos bancos hoje já estão utilizando a tecnologia blockchain para melhorar as transações de TED, DOC. Dizem que em 2020 já não vai ter TED, DOC, tipo, vão utilizar a tecnologia blockchain para estar fazendo transferências, assim como é o Nubank, tá? E vão ser, tipo, por exemplo, o Nubank não é diretão para todo mundo que tem Nubank, então, tipo, não vai existir, vai ser uma transferência eletrônica, então vão utilizar a tecnologia blockchain para validar essas transações. Então, a partir do momento que você investe nessas empresas, você pode estar fazendo, tipo, o contrário, você pode estar fazendo pessoas realmente que são interessadas nisso, instituições, governo. Mano, hoje só tem taxação nas criptomoedas e Bitcoin por causa desses esquemas de pirâmide aí, que a CVM tem que ficar em cima. Então, antigamente, mano, você podia ter seus Bitcoins tranquilo. Hoje não existe uma taxação dos Bitcoins no Brasil, você pode ter eles tranquilamente. Mas existem alguns países que você não pode ter tranquilo, justamente porque tem muitos esquemas de pirâmides e tudo. Então, o pessoal tem que se proteger. Então, hoje tem uns impostos mais para quem opera, para quem saca e, tipo, para valores maiores. Mas essas coisas existem, todas essas regulamentações, esses empreendimentos existem justamente pelas falhas de pessoas que querem se aproveitar do mercado. E você investindo, meio que você fala, não, vou botar só 100 reais, quebrar, quebrou. Você está ferrando com uma economia e sabe, mas você está ferrando com você mesmo ao longo do tempo, entendeu? Quando você tá lá no banco e demorando pra caralho, e, tipo, o sistema demorando demais, é porque você investiu 100 reais numa pirâmide lá atrás que tá ferrando a economia, que é a tecnologia do futuro, entendeu? Então é uma cadeia. As pessoas, tipo, têm que entender essa parte, que é uma cadeia, que mesmo que você não diretamente ache que esteja influenciando, você está influenciando. E as considerações finais são essas, mano. Tipo, o Bitcoin é uma moeda absolutamente rentável no sentido no longo prazo. Quem comprar hoje, eu posso, tipo, eu não posso garantir, mas eu posso dizer que quem comprar hoje, esperar alguns anos, prejuízo não vai ter, tá? Vai ter uma parada legal. Mas o que é interessante, você até falou das empresas da Bolsa, mano. Eu acho interessante falar também, a maioria dessas empresas, se você for pegar o Uber, WhatsApp, Instagram, elas não focam em lucros, elas focam em equity. Elas focam em fazer uma empresa melhor que resolva os problemas das pessoas e vira uma empresa mais valiosa. Então é Por isso que funciona, entendeu? É isso que funciona. Todas as empresas elas estão focadas em resolver problemas. Então você vai pegar um Uber da vida, um Uber dá prejuízo, mano. Mas aí você fala, pô, esse cara tá ganhando como? Se a empresa Uber dá prejuízo. Equity, mano. Eles estão resolvendo problemas, eles estão facilitando a vida das pessoas e a empresa cresce. Pô, é assim que funciona o mercado. A maioria das pessoas ficam presas demais, aquela rentabilidade. Ah, subiu a ação, tá. Mano, subiu a 2 em Bitcoin, subiu 10% em uma ação X. Na maioria das vezes, se você tem R$ 1.000 investido, subiu 10%, você só ganhou R$ 100, mano. Entendeu? Então, tipo, é aquela parada. Você tem que focar em investir em coisas que realmente tragam experiência, igual o irmão falou, experiência do usuário no sentido de o que realmente está sendo bom para a sociedade. E aí sim, quando você investe nessas coisas, você consegue investir bem em cripto, consegue investir bem em ações, em renda variável e todas as paradas do tipo. Porque até investir em criptomoeda, você tem que saber o que aquela criptomoeda está trazendo de retorno. Igual eu falei, existem muitas criptomoedas que trazem retornos absurdos, que ao longo do tempo trouxe altas valorizações, mas não faz sentido para mim, para a filosofia das paradas que eu acredito, eu não acho que traz um retorno bom para a sociedade. Então, eu não invisto como investidor, eu não coloco meu dinheiro ali. Ótimo, Simon. Bom, eu acho que fica o ensinamento. Eu queria concluir com base até nessa linha de raciocínio sua, o seguinte, mano. Nunca, quando a oferta é boa demais, o Santos confia. Então, tipo, mano, pensa assim, cara, quando vier uma oferta muito boa pra você de 30% ao mês, cara, você pensa, caralho, será que só eu, ninguém percebeu isso no É tão mundo? abençoado assim. Tá ligado? Só eu, então eu vou ficar rico sozinho. Ninguém percebeu isso no mundo. Então, enfim, tipo,
não existe almoço grátis. O maior princípio de riqueza é o trabalho ainda e sempre vai ser. Investir em criptomoeda, assim como investir em qualquer outro produto de renda variável, significa diversificar a sua carteira, sujeitando ela a uma rentabilidade mais interessante do que você teria em poupança ou renda fixa. O Bitcoin é provavelmente a moeda das transações do futuro, né? É uma moeda com um fundamento, com um embasamento por trás de sua criação. Por trás. É isso, tem toda uma filosofia e é algo tão sério, tão forte que o mundo inteiro hoje em dia praticamente tem negociado ela. Então, isso traz segurança, né? O que a gente trouxe no começo da aula. E, enfim, eu acredito, galera, que ainda assim eu acredito que existe uma possibilidade de crescimento exponencial no Bit. Obviamente, eu não acho que vai ter o tamanho de crescimento que teve de 2011 para cá. Mas como o Simon falou, e cara, números não mentem, como o Simon mostrou esses dias até no Insta dele, eu vou até deixar depois para quem é do clã, o gráfico, o comportamento do Bitcoin nos últimos, acho que 8 anos ou 9, ele foi superior em nível de valorização a qualquer outra ação da Apple, ação do Facebook. Então, tá ligado? Vale a pena considerar investir em Bit mediante esse comportamento de valorização, não? Com certeza, mano. Eu vou deixar no finalzinho aqui só o manualzinho, o que, que a pessoa tem que seguir para, tipo, vamos dizer que a pessoa viu a live inteira, mas não conseguiu colocar na sequência que ela deve fazer. O que que acontece? O pessoal me perguntou ali da parada do imposto de renda. Imposto de renda, você tem que pagar 15% acima de 30 mil por mês de saque, tá? É o que acontece hoje no Brasil. Acima de 30 mil por mês de venda para conta bancária, você paga 15%. Abaixo disso, você tem que declarar, mas não precisa pagar. Quem sabe dos fundamentos sabe como é que funciona essa parada por trás, e depois a gente vai explicando sobre isso. Mas o manual é o seguinte, mano. Estude os fundamentos, abre uma conta na corretora BR, Mercado Bitcoin ou Foxbit, coloque uma grana. Quando eu falo que tipo, não vale muito a pena você comprar valores baixos, não significa que você não possa comprar, tá? Para sentir como é que é o mercado, entender como é que funciona. Eu quero dizer no seguinte sentido. Se você colocar R$ 100, não vai mudar a sua vida, tá? Não vai mudar a sua vida. Mas você pode fazer. Porque, assim, às vezes as pessoas, tipo assim, quando a gente fala assim, não invista menos de R$ 1.000 em Bitcoin, aí chega alguém tipo, no box pergunta e fala, por que que você odeia todo mundo que investe menos de R$ 1.000? Não é, mano, a gente não odeia ninguém, a gente não fala que você é um burro por fazer isso. Mas é a parada de, tipo assim, você tem que fazer a parada do jeito certo, porque R$ 100 não vai mudar a sua vida ali. Mas passa na corretora ali, no mercado Bitcoin, compre ali seus R$ 100, entenda os fundamentos e você vai entender basicamente como é que funcionam as oscilações de mercado, estude bastante, entenda que a blockchain e o Bitcoin veio para melhorar toda a nossa sociedade. E sim, pode trazer um crescimento exponencial aí, mas a gente tem que ser sincero de te dizer que você não vai ficar milionário com isso. Mas você vai ficar milionário se você trabalhar pra caralho, aportar legal, comprar na hora certa, e aí sim, você vai ter um ganho exponencial, tanto em ações quanto em renda variável, ou quanto ações, renda variável, né, quanto em Bitcoin, qualquer outra coisa. É o que a gente sempre fala. Se você trabalhar bastante, você tiver a cabeça no lugar certo, fugir de atalho, qualquer investimento vai ser bom para você, entendeu? O fundamento da vida, para mim, Samuel, é o seguinte: gere riqueza através do trabalho e faça a sua riqueza ter uma rentabilidade melhor para você através de bons investimentos. Perfeito. Tá Isso é ligado? importante a gente falar, porque talvez, eu acho que a maioria não, porque já conhece a gente, mas se você for pegar aí, tipo, posts e lives sobre Bitcoin, a maioria tá só falando do preço, que todo mundo vai ficar rico, que vai bater US$ 100.000 até o final do ano. Mano, tem que ter ciência da parada, entendeu? Tipo, a gente poderia ser totalmente responsável, a gente botar essa galera toda do clã aí pra, tipo, cada um botar R$ 1.000 aí no Bitcoin, achar que vai virar US$ 100.000 até o final do ano. Mas a gente não é, mano, a gente fala a real. Porque seria totalmente contra o que a gente prega o tempo inteiro, que é trabalho, que é fundamento, que é estudo, que é aprimoramento pessoal, que é ir atrás das coisas. Eu, particularmente, penso muito nisso, tem que diversificar o capital mesmo. E se você é tolerante um pouco, a riscos e quiser aumentar um pouquinho a porcentagem da sua carteira em criptomoeda ou em renda variável, faça. Mas o ideal é que você tenha uma porcentagem menor. Justamente ao longo, você vai fazendo com aquela porcentagem menor, virou uma porcentagem maior do seu capital, entendeu? É mais ou menos isso. O manualzinho é esse, entendeu? Perfeito, Samuel. É basicamente isso. Uma prova social do que a gente fala é a gente estar aqui
Pô, como então eu trabalho para... Pô, a gente está das 3 às 5 da manhã, criando conexão, criando engajamento, Perfeito. gerando conteúdo gratuito para a galera. Isso é Problema. trabalho. A gente está trabalhando. Então, é uma das formas, né, das pessoas entenderem mais ou menos o que é trabalho. E, enfim, eu acho que é isso, cara. Eu não sei se... quero Não, te agradecer imensamente. Sabe que você é um irmão para mim. Obrigado por disponibilizar, aceitar a ideia de fazer nesse horário. Eu sei que às perfeito. vezes essa hora você está operando. Ah, Mas obrigado por ter aceitado, por ter contribuído tanto para o pessoal do clã, para os meus seguidores, para os seus também. E, porra, tamo junto. Eu acho que é isso. Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas depois você só vai mandar o Léo baixar aí. foi da hora demais e, tipo assim, a gente tem que passar essa palavra pra frente, tá? É isso. Porque, como eu sempre falo, o marketing para as coisas ruins aí tá bem agressivo. Então, se Sim. os bons se calarem, mano, os maus vão conseguir passar pra frente. Então, Tá. assim, é uma das paradas que às vezes me desanima, tá ligado, mano? Falar sobre cripto. Porque, pô, é a mesma coisa que vai falar sobre bodybuilding, vai falar sobre as paradas, geralmente só que é o atalho. Então me desanima bastante quando tipo, eu abro uma parada sobre cripto e todo mundo vem perguntando sobre tipo, atalhos, da rentabilidade absurda. E todo mundo, aí, tipo, quando você fala que não funciona, geral, mas eu tô ganhando com isso, aí, tipo, desanima um pouco. Mas eu Opa, sempre, tipo, a gente tem que continuar, porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra real, entendeu, mano? é Então, isso. tipo, continua por isso. É por isso que a gente tá aqui 3 da manhã falando a real pra vocês, porque a gente se importa na parada. A gente se importa, a gente resolve os problemas de vocês. No sentido, tipo, se a gente tem um conhecimento, a gente entrega de verdade. Então, é essa parada, mano. Não tem muito mais o que falar, não. O fundamento é bem simples, você, tipo, não tem muito segredo. É só buscar os fundamentos da parada. E se a gente tiver que fazer outro aí pra, tipo, falar sobre coisas mais técnicas, sobre renda passiva de criptomoedas, sobre mineração e tudo mais, a gente vai falar, porque não deu pra aprofundar muito, porque, tipo, o Ah, Instagram, né, mano? É muita coisa mesmo. a próxima vez eu vou fazer na Zoom, sabe a plataforma Zoom? Da hora. Mês que vem eu vou comprar a mensalidade deles para começar a fazer as mentoriazinhas e aí a gente faz live por lá. Inclusive a gente faz um charutão e vamos Ah, ensinar o pessoal a degustar charuto. Ó. Todo mundo que tem muito interesse nisso aí. é, vamos fazer. Depois a gente faz umas paradas que a gente curte aí fazer também. Mas, pô, da hora demais a gente passar a palavra. O time tá aí. Obrigado mesmo pela visibilidade aí que você dá pra gente estar espalhando essa palavra real aí. E é nóis, mano. Tamo junto. Falou, mano. Obrigado, Nós, satisfação. Tamo junto, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Deus abençoe todo mundo.